Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Então vamos iniciar falando do sistema respiratório. Então o sistema respiratório ele é o conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Então, o que o sistema respiratório faz? Para que o nosso corpo ele funcione, é necessário de oxigênio, né? Então, o nosso oxigênio, o nosso organismo, ele capta o oxigênio do meio ambiente e leva para nossas células. Ao mesmo tempo, ele pega o gás carbônico que está nas nossas células e joga para fora do corpo, que é nada mais, nada menos que a expiração e a inspiração que nós fazemos. Então, a todo momento nós estamos inspirando o ar para dentro do nosso corpo e expirando o gás carbônico para fora do nosso corpo. Então, a função é o quê? Promover as trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. É tudo o que eu já havia falado anteriormente. Então, nesta imagem, nós observamos os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Então, a cavidade nasal, narina, epiglote, laringe, faringe. Com destaque, vamos lembrar, né, que a faringe ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Então, ele é o único órgão que faz parte dos dois sistemas. Também a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, né, que são essas ramificações aqui dentro do pulmão, e os pulmões aqui e o diafragma. Então, a função de cada órgão. Então, no sistema respiratório, vamos ver a função de cada órgão. Então, nós temos aqui os órgãos e aqui as funções de cada um. Então, cavidades nasais, né? Qual é a função? São os primeiros filtros de ar, que é aqui no nosso nariz, nessas cavidades que tem no nosso nariz. Então, são os primeiros filtros de ar, onde o ar ele vai adentrando. Na faringe é o caminho de passagem do ar. Então, depois que ele passa pelo nariz, ele segue para a faringe. Ele vai continuando o caminho, né? Depois, ele vai para a laringe, que é o órgão principal da fala, onde estão as cordas vocais. Então, é lá na laringe que estão as nossas cordas vocais, que vai dar som à nossa voz. Em seguida, traqueia, que é um tubo onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Depois, os brônquios, que representam as ramificações da traqueia. Então, após a traqueia, as ramificações que seguem são os brônquios. E depois, pulmões. Então, são responsáveis pela troca de oxigênio em gás carbônico. E aí, é lá nos pulmões que o oxigênio que faz a troca, né, do oxigênio, deixa o oxigênio e pega o gás carbônico. E o sistema respiratório, ele está ligado também com o sistema cardiovascular, que é o que nós vamos ver. Eles estão interligados. Então, vamos entender melhor nesta imagem. Então, aqui, ó, tem todo o percurso que o ar faz, né? Ele passa aqui pela cavidade nasal, vem para a faringe e desce aqui para a laringe, né? Que é o que chamamos de trato respiratório superior. E aí, o ar, ele vai seguindo aqui, desce para a traqueia, para os brônquios e chegando aqui tem as duas ramificações, né? Para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. E aí, dentro dos pulmões, nós encontramos os bronquíolos, que são as ramificações dos brônquios, né? Os brônquios são essas duas, digamos que, saídas aqui. E aí, as pequenas ramificações são os bronquíolos. E os alvéolos pulmonares são essas bolinhas aqui, ó, bem nas pontinhas dos bronquíolos. E é aqui nesses alvéolos onde ocorre
a troca, né? O sangue chega aqui com o gás carbônico, deixa o gás carbônico e pega o oxigênio, porque o gás carbônico e o oxigênio do nosso corpo, ele circula o nosso corpo através do sangue. Por isso que eu falei que o sistema respiratório está ligado com o sistema cardiovascular, né? Porque chegando aqui o oxigênio, ele vai para o sangue e aí é espalhado, né? O sangue ele espalha o oxigênio no corpo, assim como também ele traz o gás carbônico e deixa aqui. E daqui o gás carbônico ele sobe aqui, né? E vai para fora do nosso corpo. E aí nós temos aqui essa animação para a gente ver mais uma vez sobre a função da epiglote, né? A epiglote, né, que ela faz parte aqui do sistema digestório e respiratório também, ela tem uma importante função, que é justamente tampar aqui o canal onde desce o oxigênio para que o alimento ele desça pelo seu canal. Então aqui, ó, nós temos o canal aqui onde desce o alimento, né? Que é o esôfago, e nós temos aqui a traqueia por onde desce o oxigênio, né? Do nosso corpo. Então, quando o alimento vem aqui, é preciso que ele desça apenas no esôfago, que é o caminho do alimento. Se o canal aqui da traqueia ficar aberta, o alimento entra para cá e a gente acaba engasgando, né? Que é o que acontece. Então, o que a epiglote faz? Quando o alimento vem aqui, ó, esse amarelo, ó, ela desce e fecha o canal aqui, ó. E aí fica livre apenas o canal do alimento. Olha, fechou, desce. Pronto. Então, é mais ou menos isso. É comum nós encontrarmos algumas pessoas que dizem, né? Ah, eu estou com alergia, estou tossindo, espirrando, sentindo alguma coisa, né? Devido à alergia. E isso é pelo fato de que o sistema respiratório ele é atacado por algumas doenças alérgicas que resultam da hipersensibilidade do organismo a determinados agentes, como poeira, medicamentos, cosméticos, pólen, etc. Então, algumas pessoas têm essa sensibilidade a algumas substâncias de alguns medicamentos, de alguns cosméticos, a poeira, né? E aí, ao entrar em contato, começa, por exemplo, a espirrar, a tossir, né? A sentir mesmo vários sintomas pelo fato dessa sensibilidade, dessa alergia. E aí nós temos como exemplo de doenças alérgicas, a rinite, bronquite e asma. Vamos agora para o sistema cardiovascular, que é um dos sistemas, ele é tão importante, né, como os demais do nosso corpo, porque o nosso corpo ele só funciona com a funcionalidade de todos os sistemas, né? Se um dos nossos sistemas ele parar de funcionar, o nosso corpo ele não vai conseguir sobreviver. Então, o sistema cardiovascular, que é representado pelo coração, como um órgão principal de bombeamento do sangue, né, e toda a circulação do nosso corpo. Para começar, um coração saudável ele pesa entre 250 gramas e 400 gramas, podendo bombear 85 gramas de sangue em cada contração. Então, em cada, digamos que batida do coração, como a gente costuma falar, ele bombeia 85 gramas de sangue para o nosso corpo. Ao todo, o coração ele pode chegar a bombear 74 mil litros de sangue. Além disso, o coração ele bate cerca de 1000 vezes por dia, podendo chegar a 35 milhões de batidas durante um ano. Então, imagina o quanto que o nosso coração ele bate, né, para fazer com que o sangue ele circule em todo o nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células elas recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio, e esse sistema ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos.
Então, é através do sistema cardiovascular que o nosso corpo ele recebe nutrientes, recebe o oxigênio. Então, o oxigênio, né, ele chega lá nos pulmões e aí a partir da circulação que o oxigênio ele é distribuído em todo o nosso corpo. E é o coração que vai fazer com que o nosso corpo ele receba pelo sangue, né, os nutrientes, o oxigênio. Então, por exemplo, nós vimos o sistema digestório, né? Então, lá no nosso intestino, absorve os nutrientes e joga no sangue. Os nutrientes eles vão para o sangue. E aí, quem é que vai fazer com que o sangue ele percorra no nosso corpo, com que ele circule e distribua esses nutrientes? É o sistema cardiovascular. Então, perceba o quanto que ele é importante. Ele distribui tanto nutrientes quanto o oxigênio. Assim como também ele vai pegar o gás carbônico que está no nosso corpo e jogar para fora, né? Leva lá para o pulmão e do pulmão ele joga do pulmão, né? O pulmão ele vai jogar para fora através da nossa expiração o gás carbônico. E aí os componentes do sistema cardiovascular, ele é composto pelas seguintes estruturas, né? O coração, que é o órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue. Então o coração ele vai fazer esse bombeamento. E os vasos sanguíneos, que são tubos por onde o sangue passa. Os 3 principais tipos de vasos sanguíneos são artérias, veias e capilares. Então, a gente tem esses 3 tipos de vasos sanguíneos no nosso corpo. As artérias, as veias e os capilares. E nós vamos ver o que cada uma delas faz. Então, vamos entender cada vaso, qual é a função. Então, aqui nesta imagem, nós observamos aqui a artéria, os capilares e as veias. Então, veja só. As artérias, são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para todos os tecidos. Então, lá do coração, o sangue vai para os tecidos. Então, é a artéria e é o sangue que vai com o oxigênio, né, que veio lá do pulmão. As veias são os vasos que transportam o sangue dos tecidos para o coração. Então, o sangue que está lá no tecido, né, que tem gás carbônico, ele volta para o coração com gás carbônico para do coração ir para o pulmão. Então, ó, um vai com oxigênio e o outro vai com gás carbônico. Nós vamos ver isso em seguida. E os capilares é justamente o local onde ocorre a troca do oxigênio, né, onde deixa o oxigênio e volta o gás carbônico. Então, vamos entender como tudo acontece. Ó, nós temos aqui os pulmões, e aí, né, lá no sistema respiratório, chega aqui nos pulmões o oxigênio. O que acontece? O oxigênio daqui, lá nos alvéolos pulmonares, que são aquelas estruturas onde ocorre a troca gasosa, né? O oxigênio de lá, né, vem aqui, ó. O oxigênio entra pelo sangue e vem aqui, ó, desce para o coração. Chegando no coração, com o bombeamento do coração, que ele vai bombeando, o que acontece, né? O sangue faz uma volta aqui, ó, e volta aqui, ó, para o corpo. Então, vamos fingir que essa parte de baixo aqui, ó, do coração aqui, é todo o nosso corpo. Então, o que acontece? Do coração aqui, ó, o sangue veio do pulmão com o oxigênio, ele chega no coração, faz essa volta aqui, ó, no ventrículo, ele chega pelo átrio esquerdo, aí desce para o ventrículo esquerdo e sobe, ó, aqui, ó, é o que nós observamos aqui, ó, sobe. E aí pronto, ele vai para todo o nosso corpo e é distribuído esse sangue com oxigênio, que é o oxigênio que o nosso corpo, as nossas células precisam. Só que aí lá no nosso corpo, né, as células que têm gás carbônico, é necessário que esse gás carbônico ele seja jogado para fora. E o que acontece, né? Então, veio aqui pelas artérias, né, que é as veias que traz do coração para o tecido, e aí são os vasos que traz o sangue do coração para o tecido. E aí daqui, ó, bem aqui nos capilares, né, que são
é o local onde ocorre a troca dos gases, né, do oxigênio com o gás carbônico. A partir daqui, ó, o gás carbônico que está nas células, eles voltam para o coração. Então, veja só o que acontece, né? Então, é uma circulação que acontece, né? Vem aqui por um lado o oxigênio, né? E volta aqui, ó, o gás carbônico. E aí, o que o gás carbônico faz? Ele volta, as veias levam o gás carbônico aqui, ó, para o coração, que chega aqui, ó, pelo átrio direito, desce para o ventrículo direito e sobe aqui, ó, nesse canal para o pulmão. Então, é o que acontece aqui, ó. Vem aqui para o coração, daqui ele vem para o ventrículo direito e sobe aqui, ó, e vai lá para o pulmão. Chegando no pulmão, o gás carbônico é o quê? É jogado para fora. Então, veja só como que acontece tudo, né? O oxigênio vem aqui pelas artérias, chega no coração, o coração distribui para o corpo, aí as veias levam o gás carbônico aqui para o coração no seu bombeamento, bombeia o sangue para o pulmão e o pulmão joga o gás carbônico para fora. Então, aí chega o oxigênio e sai gás carbônico. E aí isso está acontecendo a todo momento que nós estamos respirando. E aí essa circulação aqui do pulmão para o coração é chamada de pequena circulação. E do coração para o corpo é chamada de grande circulação. Então, é tudo isso que acontece no nosso corpo. E aí, nessa animação, nós podemos observar aqui, ó, o bombeamento do coração, ó. Então, vejamos como é que ocorre esse bombeamento. Quando o músculo do coração, ele relaxa, né? Quando ele relaxa, ele enche de sangue. E quando ele contrai, ele bombeia o sangue para todas as partes do corpo por meio de uma rede de vasos sanguíneos, né? Que é a rede que eu já expliquei anteriormente. Então, quando ele relaxa, é que ele enche de sangue, ó, e quando ele contrai, digamos que ele, tipo, quando ele contrai, ele joga o sangue para o corpo. E vamos agora ver aqui a frequência, né, cardíaca, que é os batimentos do coração em cada fase da vida, né, do ser humano. Então, até 2 anos de idade, um bebê, né, uma criança até 2 anos de idade, o coração bate de 120 a 140 batidas por minuto. Entre 8 a 17 anos de idade, o coração bate de 80 a 100 vezes por minuto. Um adulto que ele é sedentário, ele bate de 70 a 80 vezes por minuto. E em um adulto que faz atividade física e idoso, bate de 50 a 60 batidas, né, por minuto. Apesar do batimento cardíaco normal ser de até 100 batidas por minuto, numa taquicardia, o coração pode bater até 400 vezes por minuto, sendo uma situação de risco. Então, esse número aqui é quando nós estamos, né, normalmente, sem estarmos nervosos, sem termos realizado alguma atividade que nos deixe cansado, para o nosso coração ele bater mais forte. Então, é o normal, né? Mas se, digamos que a gente correr de acordo com o que a gente faz, o coração ele vai mudando, ele vai acelerando as batidas. Como diz aqui, né? Que em uma taquicardia cardíaca, o coração ele pode bater até 400 vezes. Então, imagina quanto que ele está acelerado, né, em um momento como este. Por hoje vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Muito obrigada.